Sandra, se eu tô com medo, como é que eu vou deixar de ter medo? Se eu tô triste, como é que eu vou ficar alegre do nada, né? Existem técnicas para isso, eu mesmo criei algumas técnicas, né? Eu não sinto medo. Você está falando a verdade ou mentira? Tá falando a Mentira, mentira, né? porque Ele não você vai tá acreditar. sentindo. E o teu cérebro vai te obedecer ou não? Não, não vai. Não vai, porque ele não consegue identificar. Se você falar 66 vezes o mesmo comando pro teu cérebro, ele começa a te obedecer. Isso aqui move realmente o nosso cérebro numa direção e que às vezes ela não vai só até um ponto, ela vai além, ela vai definitivo. Ok, mudei de frequência. Vivemos mudando de frequência no dia a dia, perfeito, ok, entendi. Mas existe alguma forma de eu conseguir me manter na alegria? O que dá pra fazer pra que eu consiga continuar naquele estado? Eu consigo pular pra lá pra frente ou eu preciso passar por todos eles até que eu chegue pelo menos no amor? Isso é uma coisa que as pessoas falam, mas eu não vou conseguir, é só tentar. Pois é só tentar, né? Me dá uma agonia quando a pessoa fala, eu não vou conseguir, tenta, cara. Eu sempre falo pras pessoas assim, pra você ser, você tem que ser. É ruim, né? Como ser pra ser? Mas você não tem como. É uma coisa que você não tem, você vibra na falta daquilo. Então primeiro você tem que ser, pra depois você ser. Veja, existem momentos em que nós só estamos naquele estado porque existe um segundo ganho. Como conhecer as vibrações? Como entender em que vibração estou? Eu preciso olhar pra essa tabela e identificar, tá, eu tô sentindo isso, 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 então eu estou nesse estado? É basicamente isso? Sandra, como mudar de faixa vibracional? É uma pergunta bem legal de se fazer, né? Porque as pessoas falam assim, Sandra, se eu tô com medo, como é que eu vou deixar de ter medo? Se eu tô triste, como é que eu vou ficar alegre do nada, né? Mas existe, sim, meios de se fazer isso. Tá? Existem técnicas para isso, eu mesmo criei algumas técnicas, né? Eu até trouxe um presentinho aqui para você, legal. Ângelo. Ó, é o cordão quântico. Dentro tem um papelzinho explicando como que usa, né, esse cordão. Mas esse aqui é o meu, né? O meu eu fiz de cristalzinho, bonitinho. Então, esse aqui, ó, qualquer pessoa pode fazer. Tá? São 33 contas. E por que eu escolhi 33? A idade de Cristo. Eu sou muito ligada à idade de Cristo. Mas você não vai usar 33, você vai usar 66. 66. Então vai ser o dobro do que tem aqui. Exatamente, exatamente o dobro, né? Então, se você der uma ordem pro teu cérebro assim, você tá com medo. E você der uma ordem pro teu cérebro, eu não sinto medo. Você está falando a verdade ou mentira? Tá falando a Mentira, mentira, né? porque Ele não você vai tá acreditar. sentindo. E o teu cérebro vai te obedecer ou não? Não, não vai. Não vai, porque ele não consegue identificar. A técnica que eu criei é assim, se você falar 66 vezes o mesmo comando pro teu cérebro, ele começa a te obedecer. Mas você tem que admitir o que você está sentindo. Ou seja, se você tá com medo e você fala pro teu cérebro assim, ó, usando a técnica, tá? Você pega a primeira bolinha e fala assim, ó, eu digo não para esse medo que eu estou sentindo. Eu digo não para esse medo que eu estou sentindo. Você vai falando isso 66 vezes, 2 voltas, certo? Sim. Quando você falar 66 vezes, aquele medo que estava vibrando dentro de você, ele diminuiu. Você já não está mais sentindo. Pode ser tristeza, pode ser medo, pode ser raiva, pode ser qualquer coisa. Mas você tem que admitir e dizer não. Então, eu vou dar um exemplo. Você não pode dizer um não bonitinho, certo? Se você tem um filho de 4 anos, você tem filhos? Tem. Que idade? Tem 1 ano e 2 meses. Pequenininho. Ainda Mas não então entendi vamos lá. Começa a aprontar ali com os 4 aninhos, tá? Então digamos que a tua esposa tem uma cristaleira cheia de cristais, certo? E o teu filho de 4 anos vai lá mexer naquela cristaleira. Se você chega pra ele e fala assim, filho, não mexe. Ele vai te ouvir? Não vai. Ele vai continuar mexendo, vai quebrar e vai dar um problema. Agora, se você chega pra ele e fala assim, filho, não. Opa, meu pai tá falando sério comigo. É melhor eu parar de mexer, sabe? Ele cria essa expectativa de que é sério o negócio. E o nosso cérebro é uma criança de 4 anos. Ele precisa desse comando firme, sabe? Para você moldar ele para ser obediente ao teu consciente. Então você fala pro teu subconsciente, eu digo não para esse medo, para essa tristeza que eu estou sentindo. Eu sei que você está sentindo, mas eu estou dizendo não. Sim. Que eu não quero sentir, eu que mando. É mais ou menos isso, entende? E daí você tem que falar 66 vezes. Isso aqui não é só para sentimentos.
Isso funciona para cigarro, por exemplo, para vícios até ilícitos. Se Uhum. você tiver, por exemplo, vou dar um exemplo de cigarro. Eu nunca fumei, mas eu sei, por exemplo, que uma pessoa que fuma, quando ela acorda, a primeira coisa que ela faz é fumar. Ou então, É, depois de um cafezinho, vai lá e fuma. ou os 2 juntos. É. Exatamente. E Aham. às vezes, então, às vezes chega no meu consultório a pessoa falando: "Eu quero parar de fumar, Sandra, me ajuda. Como é que eu faço? Faz uma lavagem cerebral". Eu faço também a Hum, hipnose, né? sim. Mas isso aqui está no dia a dia com a pessoa, entende? Então ela pega o colarzinho quântico dela, o cordão, e começa a dizer: sentiu vontade, tomou o cafezinho, sabe o cafezinho que dá aquele um Uhum. gatilho Gatilho. pro cigarro? Ela vai lá num cantinho, certo? E fala: eu digo não para essa vontade que eu sinto de fumar. Uhum. Eu digo não para essa vontade que eu sinto de fumar. Eu digo não, é um não firme. E vai falando 66 vezes. Quando ela parou, ela não vai sentir vontade de fumar naquele Tá. momento. Uhum. Certo? Por isso que eu digo, tem que ter bastante empenho também da parte da pessoa para conseguir se desvencilhar de um vício. Ela Uhum. tem que querer muito e tem que ter um pouquinho de tempo, porque para falar 66 vezes uma É. frase, vai uns 2 minutinhos. E às vezes ela está lá no meio do trabalho, mas ela perde 2 minutinhos para fumar. Sim. Então ela pode perder 2 minutinhos para ir lá no banheiro, num cantinho, e dar o comando para o cérebro também. Uhum. Então isso muda a tua polaridade de energia negativa para positiva, de vício, vontade para deixar de ter vontade, Uhum. né? Eu, por exemplo, eu trabalho, eu gosto muito de fazer promessas, sabe, Tá. Ângelo? Por que que eu faço promessas? Porque quando a gente promete para nós mesmos, a gente não cumpre, né? Você já notou É, isso? na maioria das vezes é A verdade. gente dá É. um jeitinho, Aham. né? Ah, não, só hoje. É. Sabe? E em 2019 eu passei por uma situação que eu precisei de ajuda, assim, sabe? De um milagre, digamos assim. E eu prometi para Deus que eu ficaria 1 ano sem comer carne. Tá. Só que eu não sabia que eu era tão viciada em carne e que a carne me faria tanta falta, né? Então, por exemplo, naquele dia que eu fiz a promessa, eu já decidi, não como mais carne durante 1 ano. Então era dia 17 de junho de Uhum. 2019, então até dia 17 de junho de 2020 eu não poderia comer carne. E aí, na primeira semaninha, ok, tranquilo. Uhum. Final de semana, na casa do meu pai, churrasco e linguicinha, não sei o quê, aquilo Uhum. já me dava um negócio ruim, né? Meu Deus, aquela vontade era tão forte, tão forte. Pensei, não é possível, não é possível. E meu marido aí, né, fazia churrasco e costela assada, e aquele cheiro invadia a casa inteira, e eu sofri muito. E aí eu Uhum. pensei, meu Deus, eu tenho um cordão que ajuda tantas pessoas, vou usar, né? E comecei a usar. Então, eu antes de ir, eu falava, eu digo não para essa vontade que eu sinto de comer carne. Fui indo, fui indo. Eu fiquei 6 anos sem comer carne, sem conseguir sentir o Uau, cheiro da carne. 6 Sabe quando que anos. eu voltei? Hã. Agora em março desse ano, porque eu fui no médico, né, e o Aham. médico falou que eu estava com um princípio de, anemia Anemia. e me recomendou voltar à carne. O que que eu tive que fazer? Condicionar de novo o meu cérebro a gostar da carne. Aí eu fiz o inverso, eu digo Uhum. sim. Sabe, para carne, porque isso aqui move realmente o nosso cérebro numa direção e que às vezes ela não vai só até um ponto, ela vai além, ela vai definitivo. Aham. Pá, ô Sandra, que perfeito, olha só, o vídeo mal começou e já tivemos a primeira técnica para ser usada para qualquer um, né. Isso Então, mesmo. a pessoa pode Pega criar só isso, né. 33 continhas, pode ser de Uhum. madeira, como eu peguei a tua, e de Sim. cristal, né, pode ser de plástico mesmo, Uhum. pode ser do material que quiser. São 33 contas, você coloca num fio e tenha um marco, né, para você começar e Sim. terminar, né. É um marco simples, tá. Quem faz essas pulseirinhas sabe como fazer. E Uhum. aí você coloca o que você quiser. Aqui na ponta eu coloquei um penduricalhinho, alguma Sim. coisa, só para ficar bonitinho, né. Carrega na bolsa, carrega no carro, carrega onde você quiser, em qualquer momento que você estiver precisando, utiliza a técnica e você consegue. Sabe, assim, uma técnica legal? Se você for apresentar uma palestra Uhum. ou um trabalho e você está com medo, isso Sim. aqui é tiro e queda. É, então, eu faço faculdade, né, e em diversos momentos eu sinto bastante ansiedade, mesmo fazendo aquele esquema de ir pra frente e apresentar na mesma hora. E mesmo assim eu me sinto muito ansioso. E já fiz técnica de respiração, já fiz técnica de me imaginar lá, mas te confesso que é bem desafiador. Vou testar esse daqui, vou levar para próxima apresentação, que inclusive eu vou ter uma mês que vem que eu vou ter que apresentar dentro de uma escola para falar sobre trabalho e tudo mais.